Eu não sei se você reparou, mas de uns anos para cá, tanto a mídia quanto a internet têm sido inundadas de vídeos e relatos de avistamentos de fenômenos anômalos de todos os tipos, especialmente nos céus. Pessoas de vários países têm postado seus vídeos, geralmente mostrando luzes e objetos peculiares, seja de noite ou seja durante o dia, sem que haja uma explicação plausível. Mas, além disso, algo mais curioso é o fato da maioria desses relatos terem como origem os Estados Unidos. O mais interessante é que eles não partem somente de civis, como também foram gravados por gente grande de importância para o governo, como são os pilotos de caças da Força Aérea daquele país. São homens de extrema confiança e capacidades física e mental tremendas, mas que relatam coisas que parecem absurdas. Eram drones ou... No final de 2024 até o início desse ano de 2025, várias cidades do estado de Nova Jersey tiveram seus céus noturnos marcados por diversas luzes. Você deve se lembrar disso. Cruzavam um lado para o outro e faziam algumas manobras, assustando muita gente. Segundo as testemunhas, haviam objetos que tinham o tamanho de um SUV ou mesmo de um ônibus. O problema se agravou mais quando novos avistamentos foram relatados e filmados em outros estados, como Nova York, Washington, Pensilvânia, Massachusetts, Virgínia, Carolina do Norte e outros. O que estava acontecendo ali, afinal? Eram apenas drones, mas drones com o tamanho de um ônibus? Como assim? Bem, algo muito estranho estava acontecendo sobre as cabeças dos norte-americanos. Para alguns, como o ex-operador do Pentágono, Tony Shaffer, que deu uma entrevista ao programa Nine News na Austrália, aqueles objetos nada mais eram do que novos equipamentos sendo testados pelo próprio governo americano. O fato é que eles não querem que isso seja claramente divulgado ao público, mas por quê? The question becomes, why aren't they telling us what they know? And this is where there's a mystery. These things are flying, obviously, with lights on. They're following FAA rules mostly. So it's either one of two things. It's either a secret U.S. project, that's why Secretary of Homeland Security Mayorkas said nothing to worry about. Será que os Estados Unidos teriam algum motivo para esconder os fatos do público? Se não, por que manter arquivos confidenciais? Alguns desses arquivos vêm sendo liberados de uns anos para cá e são documentos relacionados a fenômenos aéreos não identificados, anteriormente conhecidos por UFOs. Devido a isso, lá foi criada uma força-tarefa de fenômenos aéreos não identificados, liderada pela Marinha Norte-Americana, cuja função é coletar e analisar avistamentos de fenômenos anômalos, especialmente aqueles feitos por militares, sejam pilotos de caça ou soldados nas bases militares. Dessa força-tarefa saíram 2 relatórios cruciais. O primeiro deles, de junho de 2021, divulgado pelo gabinete do diretor de Inteligência Nacional, analisou 144 avistamentos e não descartou a possibilidade de que alguns deles fossem de tecnologia não humana. Além disso, foram criados o Ato de Autorização de Defesa Nacional, que incluiu disposições exigindo a criação de um escritório permanente para gerenciar a questão dos UFOs e a Divisão de Fenômenos Aéreos Anômalos, que é o escritório oficial responsável por consolidar e investigar os relatos de UFOs em todo o país. Agora, pense comigo. Seria mesmo necessário tanto gasto por parte de um governo sobre tal assunto, se não houvesse pelo menos a possibilidade de estarem lidando com algo fora da nossa compreensão? Não faz sentido, né? Por qual motivo um governo, seja lá de que país for, dirigiria parte do seu orçamento para escritórios sem qualquer finalidade? Casos reais. Os vídeos que você verá a seguir constituem uma coleção de avistamentos de anomalias, ou seja, acontecimentos incomuns nos céus de várias localidades nos Estados Unidos. Muitos desses avistamentos, é bom deixar claro, são explicados naturalmente, uma vez que o país é o que mais lança foguetes ao espaço. Portanto, o que estão vendo no céu pode ser mesmo um desses foguetes, como esse vídeo feito na Filadélfia, capital da Pensilvânia. Para alguém desacostumado
Uma visão como esta pode mesmo parecer de outro mundo, porém se trata apenas de um lançamento normal de um foguete. O foguete em questão foi lançado para posicionar 2 novos satélites em órbita, segundo Donald Miller, cientista da NASA, em entrevista à Fox News. Embora tais lançamentos sejam comuns, nem sempre os avistamentos são identificados a estes programas espaciais. E quando também não são confirmados como um objeto astronômico, um cometa, um asteroide, por exemplo, acabam se tornando objetos ou fenômenos aéreos não identificados. Desde que o cinema apresentou pela primeira vez Invasão de Marte, em 1953, os norte-americanos principalmente acreditam ter sido visitados diversas vezes por seres de outro planeta. E tais relatos começaram a ganhar mais força justamente na época em que surgia a Guerra Fria. Para o cidadão comum, algo inexplicável. Para o governo, aqueles objetos desconhecidos no céu poderiam se tratar de armas dos soviéticos. Afinal, ambos os países travavam uma guerra silenciosa a fim de mostrar quem era o maior e mais forte. Perseguição a 160 km por hora. Vejamos esse caso que aconteceu em Ravenna, Ohio, em 17 de abril de 1966. Eram 5 da manhã quando os policiais Dale Spohr e Wilbur Neff foram atender a um chamado sobre um veículo abandonado às margens da rodovia de acesso à cidade. No local, Neff foi o primeiro a descer. Antes que se aproximasse do veículo abandonado, eles ouviram um zumbido estranho. De repente, um OVNI enorme ergueu-se por trás das árvores, pairando sobre eles enquanto emitia uma luz brilhante que quase os cegava. Spohr chamou a central pelo rádio, pedindo reforços, uma vez que estavam presenciando algo completamente incomum e aparentemente ameaçador. Enquanto o reforço não chegou, de repente, o OVNI partiu. Sem pensar 2 vezes, os 2 policiais entraram na viatura e deram início a uma perseguição por mais de 130 quilômetros em alta velocidade. Sob orientação da central, Neff começou a atirar em direção ao objeto, que não foi bem visto pelo sargento Henry Schoenfeld, que mandou-o parar, uma vez que não estava tendo resultado algum. Enquanto isso, próximo dali, em Mantua, o chefe de polícia Gerald Burchard, que havia respondido ao chamado dos primeiros policiais, conseguiu tirar 3 fotos do objeto, que descreveu como 2 pires de mesa juntos. Spohr descreveu o objeto como parecendo a cabeça de uma lanterna. Cabeça de lanterna. Tinha cerca de 12 metros de largura e 6 de altura. Ele notou também que o objeto parecia ser manobrado por algo ou alguém. A perseguição só foi ficar mais tranquila nas proximidades de Rochester, e Spohr relatou que o objeto parecia esperar por eles, como aquele joguinho de gato e rato. Quando a viatura se aproximava, o objeto acelerava. Lá na frente, ficava mais lento, esperando que eles novamente se aproximassem. Numa parada obrigatória num posto de combustível, os agentes do xerife encontraram-se com Frank Panzanella, outro policial que fazia patrulha na rota 224, onde eles estavam. Nisso já eram aí umas 6h15 da manhã, e foi quando os policiais avistaram algo novo, mas familiar. 3 caças da Força Aérea passaram rapidamente sobre eles. Em seu depoimento posterior, Spohr relatou que foi possível ver o objeto parado enquanto os caças se aproximavam. Contudo, num piscar de olhos, o OVNI disparou para cima, sem dar a mínima chance para alguma perseguição aérea. Naquela manhã, não foram somente os policiais que avistaram o fenômeno. Várias pessoas em cidades diferentes também relataram ter visto aquela luz brilhante cortando o céu. A história desses policiais não terminou naquele dia. Eles foram procurados por Hector Quintanilha, então diretor do projeto Blue Book, um programa secreto governamental que investigava avistamentos de OVNIs e assuntos pertinentes. Mas, em vez de ouvir as 2 principais testemunhas, que eram Spohr e Neff, os policiais, Quintanilha os orientou, ou melhor, os fez aceitar a ideia de que, primeiro, o objeto era um satélite, mas mudando contraditoriamente de versão de que era o planeta Vênus, afirmando que os policiais estavam perseguindo um objeto estacionário. Ele também disse que o radar não rastreou nada peculiar e que nenhum jato de combate foi despachado. Quanto às fotos de Burchard, Quintanilha as descreveu como
severamente embaçadas, com defeitos de processamento e que não provavam nada. Estranho, né? Com o tempo, muitos dos oficiais recuaram nos seus relatórios originais, mas Spohr nunca desmentiu a sua experiência, embora isso tenha lhe custado o trabalho na polícia e até o seu casamento. Ele disse: se eu pudesse mudar tudo o que fiz na minha vida, mudaria apenas uma coisa. E essa seria a noite em que perseguimos aquela coisa maldita. Aquele disco. Esse incidente, tão comentado pelos jornais da época, acabou inspirando o então jovem cineasta Steven Spielberg, que produziu um filme de grande sucesso. Você certamente deve ter assistido. Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Bolas de Fogo. Agora vamos a Louisville, no Kentucky, 1993. Passava um pouco mais das 23 horas quando os oficiais Graham Downs, veteranos militares que vieram a fazer parte da divisão aérea da polícia, patrulhavam a cidade num voo rotineiro de helicóptero. Do alto, nada parecia fora do normal, até que uma chamada pelo rádio os direcionou para investigar um possível arrombamento próximo à Avenida Sanford e à estrada de Buell Bank. Enquanto sobrevoavam a região, algo incomum chamou a atenção de Graham. Uma pequena luz brilhando logo abaixo. Downs imediatamente acionou o holofote do helicóptero para investigar. O que surgiu diante deles não era nada familiar. Um objeto luminoso em forma de pera, pouco maior que uma bola de basquete. De repente, aquele estranho artefato voou em direção ao helicóptero, realizando uma manobra brusca, girando no sentido anti-horário em torno da aeronave para, em seguida, posicionar-se bem atrás dela. A essa altura, os dois policiais já estavam alarmados. O medo era que o objeto atingisse o rotor da cauda e causasse um terrível acidente. Para se livrar da ameaça, Graham acelerou o máximo que pôde, mas, incrivelmente, o objeto os acompanhou, ora voando ao lado do helicóptero, ora ultrapassando a nave. Então, o improvável aconteceu. O objeto lançou 3 bolas de fogo em direção ao helicóptero, que só não foi atingido porque Graham foi mais rápido, conseguindo tirá-los da trajetória a tempo. Mesmo assim, o pânico, é claro, tomou conta da dupla. E quando eles pensavam que estavam próximos do fim, o OVNI simplesmente desapareceu no céu noturno. Nada mais no ar, somente os dois, ali, pairando sobre algum lugar próximo à cidade. Logo após o incidente, os oficiais despertaram o tenente David Pope para relatar o caso. Pope, experiente e respeitado, ficou atônito. Em seu relatório, afirmou que conhecia Graham como um piloto altamente qualificado. E tanto ele quanto Downs eram veteranos de longa data, homens disciplinados e dignos de confiança. Não havia dúvidas de que eles sabiam diferenciar uma estrela, um planeta ou qualquer reflexo luminoso de um objeto real que se movia com inteligência ao redor do helicóptero. Apesar disso, o relatório foi praticamente ignorado pelas instâncias superiores. Downs e Graham não conseguiam acreditar que um caso tão grave tivesse sido tratado com aquele descaso. E pior, colegas de trabalho começaram a aconselhá-los a esquecer aquela história. O episódio estava começando a manchar a imagem do departamento. Bem, essa postura levanta questões importantes. Seriam os militares e as autoridades deliberadamente indiferentes a relatos de policiais apenas para proteger a credibilidade da instituição? Ou estariam tentando evitar qualquer rastro documental que pudesse gerar constrangimentos? Bem, é bom lembrar que não se trata de um caso isolado. O silêncio em torno de incidentes aéreos parece se estender também à aviação comercial. A FAA, órgão norte-americano, e companhias aéreas são frequentemente acusadas de manter um código de silêncio sobre OVNIs. Afinal, a reputação psicológica de um piloto é sagrada. Qualquer sombra de dúvida pode destruir carreiras. Muitos arquivos de encontros aéreos com objetos não identificados revelam o mesmo dilema. Pilotos divididos entre relatar a verdade ou preservar os seus empregos, as suas reputações, como aconteceu no caso a seguir. Susto na rota comercial.
12 de março de 1977. Um voo comercial entre São Francisco e Boston. O capitão Neil Daniels comemorava 35 anos de experiência e mais de 30 mil horas de voo. Sob o seu comando estava um DC-10 da United Airlines, com 200 passageiros a bordo, mais tripulantes, que foi abruptamente desviado sem qualquer interferência dele ou do copiloto. Na verdade, o avião estava no piloto automático quando isso ocorreu, o que os levou a pensar que pudesse tratar-se de uma falha elétrica. Sem que eles fizessem qualquer coisa, o avião começou a virar cerca de 15 graus à esquerda. Enquanto seu copiloto conferia os controles, Daniels olhou pela sua janela e viu uma luz extremamente brilhante, com uma intensidade comparável ao flash de uma câmera fotográfica, teria dito o comandante posteriormente. Eles contataram o controle de tráfego aéreo de Boston, informando o acontecido, que perguntou ao capitão quais eram as intenções do objeto. Bom, nós não sabemos ainda, mas informaremos assim que descobrimos, foi a resposta de Daniels. Segundo seu relatório, a tripulação observou aquela luz por cerca de uns 3 minutos, enquanto a aeronave ainda era atraída na direção dela. O mais interessante é que, segundo o próprio comandante, nenhum passageiro parece ter notado o fenômeno. Talvez devido ao horário, já que o voo era noturno. De repente, a luz deslocou-se rapidamente, passando da frente da asa direita para o outro lado, acima à esquerda da outra asa. Nesse momento, os pilotos perceberam que o avião havia retomado seu voo normal, sem a estranha atração vinda do objeto. Este, por sua vez, fez um movimento brusco e, rapidamente, desapareceu da vista dos pilotos do DC-10. Daniels, preocupado, contatou a torre novamente, perguntando se havia algum tráfego aéreo à esquerda do voo 94. A resposta foi clara: nenhum registro no radar. O fenômeno permanecia sem explicação, tanto a luz quanto a suposta interferência magnética que desviara o avião. O engenheiro de voo, tão impressionado quanto os seus colegas, quebrou o silêncio na cabine, dizendo que não iria contar o caso a ninguém, pois não queria passar a noite inteira sendo interrogado pelo exército ou por autoridades. Entre essas testemunhas, ficou acordado que não iriam registrar a ocorrência oficialmente. Somente 6 meses depois do incidente, Daniels resolveu contar a experiência e escolheu justamente o seu superior, achando que teria algum tipo de respaldo ou talvez que fosse ouvir sobre algum caso semelhante. A resposta foi desanimadora. Sinto muito em ouvir isso porque coisas ruins acontecem a pessoas que relatam esse tipo de visão. Claro, Daniels entendeu o recado, é claro, aquela ameaça velada, e só foi falar sobre o assunto novamente alguns anos depois, em 1980, quando se aposentou. Drone versus OVNI. Recentemente, o Congresso americano voltou a falar sobre os avistamentos relatados por pilotos, especialmente de aviões militares, que possuem recursos suficientes para acompanhar e registrar em vídeo fenômenos anômalos. Num dos vídeos mais recentes, recebido de um denunciante anônimo por um deputado do Missouri, Eric Burleson, é mostrado um OVNI em alta velocidade pela visão de um caça sobre o oceano e que acaba sendo atingido por um míssil do tipo Hellfire, um míssil de alta precisão. Segundo o parlamentar, o que é mais intrigante é que o objeto parece ter se desviado do míssil. Por enquanto, os militares estão proibidos de comentar ou falar qualquer coisa referente a OVNIs, uma vez que o país está ocupado demais com seus desafetos políticos, como China e Rússia, para lidar com esses assuntos no momento. Mas por que os Estados Unidos? Bom, não raramente você deve se perguntar por que essas ocorrências de OVNIs são tão mais comuns nos Estados Unidos do que em outros países. A resposta pode estar na política praticada por aquele país. Vários livros, tanto de ficção como de relatos de testemunhas que tiveram contato imediato de 4º ou 5º grau, como foi o caso do ex-presidente Eisenhower, dizem que a Terra tem uma importância enorme no ciclo galáctico e que ela deve ser protegida a todo custo. E isso inclui especialmente a não proliferação e o não uso de armamentos nucleares que poderiam destruir não só grande parte da humanidade, como também trazer danos irreversíveis ao planeta, levando à própria extinção.
digamos assim. Desde que os americanos mostraram o poder das bombas atômicas, liberando-as sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, marcando o final da Segunda Guerra Mundial, líderes de civilizações de outros mundos estariam interferindo para evitar não só uma terceira guerra mundial, mas principalmente o uso indiscriminado de armas nucleares. Bom, os Estados Unidos, sem dúvida, são um dos países mais poderosos, belicamente falando. Além do mais, ainda possuem uma importância significativamente alta no contexto geopolítico mundial, e qualquer decisão errada por parte do seu governo poderia desencadear o fim de uma era, no caso, a nossa era. E isso nem mesmo os alienígenas querem. É uma questão interessante a se pensar.